Condomínio blindado. Esse é o tema da nossa livecast número 248. Sejam todos muito bem-vindos. A gente, quando fala de condomínio blindado, vamos falar hoje sobre seguro. Quem mora em condomínio sabe que o síndico é uma espécie de fiador do condomínio. Então é importante que ele tenha alguma retaguarda. A gente viu há pouquíssimo tempo, por exemplo, em Los Angeles, um problema daqueles que a gente nunca imagina que vai acontecer, e bendito seja quem tinha seguro. Mas qual é o detalhe do seguro, gente? Seguro é uma coisa que depende da seguradora, depende do momento que ela está, depende do foco, depende de uma série de coisas. Então hoje a gente vai receber aqui uma pessoa especialista na atitude de seguro que vai nos ajudar. Inclusive eu fiz com ela há pouco tempo, aí, a coisa de 1h30 atrás, um esquenta. E você veja como é importante seguro. Eu não conseguia lembrar o nome dela, gente. Imagina eu fazendo uma pólice de seguro, como é que ia ser? Porque a gente tem dia, né? Assim. Então vamos receber. Vamos ver se ela já está entrando. Já entrou. Natália Medeiros, da WL Negócios e Seguros. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, meu amor, obrigada. Eu agradeço, eu começo realmente agradecendo pela oportunidade e pelo espaço de participar aqui com você. É um prazer, espero que seja a primeira de muitas, né? E o que eu puder ajudar, a gente está aqui à total disposição. Gente, a Natália já faz parte da família Debate Síndico, precisou entrar às pressas, porque a gente tinha algumas demandas de seguro, e aqui cada um tem um jeito, né? A gente fala muito no Debate Síndico de como ajudar o síndico a ajudar a gente. Eu, por perfil, eu gosto do corretor porque o corretor é um especialista. E Natália, a gente fala muito aqui da posição do síndico sempre ouvir o especialista. Não necessariamente para mudar o fornecedor, mas para estar seguro. Já que, como a gente citou aqui no começo, o síndico é uma espécie de fiador, né? Mas, vamos lá, não quero dirigir o teu caminho. Diga para a gente o nosso primeiro item para a gente conversar. Acho que um item bom para a gente pôr é um seguro sobre conexão de internet. Me parece que ela caiu. Vamos aguardar aqui, gente. Mas o que eu estava falando, né? Da importância da gente estar coberto. Imagina lá com fogo em Los Angeles, quem tinha seguro arrumou uma forma de se alinhar. E no seu condomínio, o que pode acontecer? Além do que a gente já sabe, né, gente? Problema de luz que queima placa de elevador. Eu vou contar uma história aqui muito significativa sobre isso. Problema dos mais gerais, de cair um portão em cima do carro de um morador, de um problema de uma criança se machucar, de um pet. A gente tem uma série de coisas que acontecem no dia a dia e é comum a gente não ter o seguro para isso. Por que não? Porque tudo que acontece no condomínio a gente precisa de uma aprovação. E nem sempre, no momento dessa aprovação, as coisas ocorrem como deveriam. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la de volta. Então, o nosso objetivo hoje é te dar base de saber o como você vai fazer para cotar melhor. Nós vamos falar... voltamos. Oi, não estava conseguindo aqui entrar, o meu convite não estava indo. Agora acho que deu certo. Por acaso tem seguro para conexão de internet, não?
Para risco cibernético, Aí, sim. gente, para risco cibernético, sim. Então, enquanto você... Você me escuta bem? Escuto perfeitamente. Ah, então tá jóia. Desculpa, realmente, acho que caiu a conexão aqui por um tempinho. Choveu muito aqui na região hoje. Talvez tenha alguma Então, vou relação. aproveitar, você falou da chuva. Um dos motivos da gente estar fazendo essa live é porque eu tenho um cliente que perdeu 2 placas de elevador. Estamos falando de R$ 47.000, se não me engano. Ele ficou tranquilo porque ele tinha seguro, acionou a empresa, que é um dos grandes players de elevador, a empresa acionou o seguro foi fazer uma vistoria e descobriu-se que, apesar de ele ter o laudo do para-raio, a haste do para-raio estava quebrada e ele perdeu o seguro. É isso mesmo. É o que a gente chama de exclusão de cobertura, né? Ou de negativa de indenização, a depender aí do momento que esse trâmite Sim. acontece, né? E é muito importante essa sua fala, no sentido de que muitas vezes as pessoas acreditam não só no seguro condominial, mas em qualquer outro tipo de seguro, que contratei, estou seguro, literalmente, né? Ah, mas eu paguei por tal cobertura, então é um fato que eu vou, se acontecer alguma coisa, eu vou ser indenizado, né? E não é assim. Então, eu até coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho também sobre isso, que assim como direitos, né, que todos temos, deveres também, né? Então, a seguradora coloca lá alguns deveres, né, que o segurado, no caso o condomínio, precisa seguir para que, havendo um evento, ele esteja 100% tranquilo e 100% coberto. Além desses deveres, né, é importante também a gente pensar no valor dessas indenizações. Né? Então, se eu estou tranquilo com a minha pólice de seguro e acontece um sinistro e eu descubro que eu não coloquei um valor nem metade do que valia, né, aquele bem que eu perdi, cadê a minha tranquilidade foi embora, né? Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, gente, eu vou aproveitar e reforçar. A gente fala muito aqui que a gente é muito fã de síndico. Por quê? O síndico é um cara que se responsabiliza por uma série de famílias que não é dele. Na grande maioria das vezes, cheio de boa vontade, mas é muita informação que precisa ter, gente. E tem informações, voltando ao que eu já falei, né? Estou repetindo para quem entrou agora, procure sempre um especialista, porque é muito difícil você prever tudo. E eu vou te falar uma coisa que você me corrija. Eu fui agência da Tokio Marine. Eu entendi lá que as coberturas elas mudam, os interesses mudam e a predisposição muda. Gente, eu fiquei muito preocupado. E olha que a Tokio Marine é uma seguradora daquelas invejáveis de correção, coisa de japonês, né? Todo mundo muito correto e tal. Mas lá eu entendi o mecanismo. Então, se vale um palpite para você, condômino, conselheiro, lembra para o síndico. Síndico, cuide das nossas coberturas. Estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Até porque qualquer seguradora que a gente entrar no site e pesquisar um produto, geralmente lá no final da página tem a relação das condições gerais, né, desse produto. E aí você pode perceber, fazendo essa pesquisa, que existe uma lista de condições gerais. Então, já que você citou a Tóquio, entrei lá no site da Tokio Marine, pesquisei seguro condominial, estou lá na página do seguro condominial. Lá no rodapézinho da página, está lá, condições gerais do produto. E você vai ter uma lista de documentos em PDF, que é a versão dezembro de 24, a versão fevereiro de 25. Então, o que isso quer dizer? Que a depender da época que a gente contratou aquele seguro, da data de início da vigência daquela pólice, existe a condição geral e específica para aquele contrato.
mas por que isso acontece? Isso acontece porque a seguradora é um ser vivo. E ela também vai tendo experiências de sinistro conforme os sinistros acontecem. E se ela começa a perceber que tal cobertura ou a validação de tal evento está trazendo muito prejuízo para aquele produto, porque a gente não pode esquecer que a seguradora é uma empresa que, como qualquer outra empresa, visa lucro, né? Então, o que ela faz? Ela vai remodelando as condições gerais e retirando aquilo que ela entende que ela está se colocando num risco que ela não conseguiria suportar a longo prazo. Então, é muito importante, sempre que a gente fecha um seguro, né, na WL, a gente encaminha a pólice, mas junto com a pólice a gente encaminha as condições gerais, né? E geralmente eu até coloco assim, olha, as coberturas que você fechou estão na página tal, né? Para que isso esteja fácil para o síndico numa necessidade aí de urgência, porque a gente nunca aciona o seguro no momento calmo da nossa vida, né? Então, já existe toda aquela tensão de um sinistro, já existe uma grande responsabilidade, como você muito bem trouxe, em relação a famílias que não são suas, né? Então, quando é importante que ele tenha tudo ali à mão. Você falou sobre a multitarefa do síndico, né? Eu costumo falar que o condomínio é uma cidade, né? Tão complicada quanto. E aí, nós aqui, a gente tem muita postura de ser o braço direito do síndico, quando o assunto for seguro, né? Seja o seguro do condomínio, seja o seguro de uma obra de expansão do condomínio, seja o seguro de vida do funcionário, enfim. Eu costumo falar assim, ó, pensa no resto que no seguro eu penso, né? Então, o que acontecer, liga para mim. Eu testemunha disso, porque a gente teve umas demandas, ela ainda não estava dentro do grupo da família Debate Síndico, já participou, já fez. E não sei se vocês repararam, ela começou a live num tom, acho que eu comecei para um assunto mais delicado, ela mudou o tom. Então, gente, mão aí no aviãozinho, vamos trazer gente, porque nós vamos buscar informações muito importantes que ela já está, assim, tateando. Deixa eu aproveitar e agradecer Sérgio Frota, Proavit, eu, Rosângela Maeda, ESPG, Caio Maeda, sobrinho, seja muito bem-vindo. JSA, administradora, estou aguardando a tua resposta para a gente fazer uma live. Sandra, Jardinagem Bione, gente muito importante como Síndica Cissa, Cecília Fontes, Marcelo Braga, Autopeças Casa Nova e Ayrton Rocha. Pensa num zelador bom, é esse Ayrton Rocha. Então, e Josimar, seja muito bem-vindo. E não para de entrar gente. Então, se eu só acabar com falta um, guarde certo. Guarde certo, o assunto é muito pertinente contigo. Aqui é seguro certo. E ela está usando uma coisa que eu uso muito, que é ser o braço direito do síndico, que é o que a gente precisa. Começamos falando, gente, da importância que é você saber o que está contratando. Ela já foi lá na casinha de baixo, que é onde a gente tem uma coisa que a gente comumente chama de pegadinha, mas não é pegadinha. Porque se está combinado, gente, não é pegadinha. É isso? Uhum. É isso, né? Acho que como todo bom brasileiro, a gente sempre pula a leitura de um contrato, né? E a apólice de seguro, ela nada mais é do que um contrato de prestação de serviço, né? A seguradora está falando assim, ó, eu aceito o seu risco, né? Então, o seguro sempre diz respeito a eventos futuros e imprevistos, né? Se eu consigo prever, ele já não é mais um evento de seguro, né? Então, a seguradora, ela acredita na boa-fé da relação do segurado, independente do produto, né? E aí ela utiliza dessa boa-fé para fazer esse contrato de prestação de serviços. Então, como qualquer outro contrato, é muito importante que se faça a leitura, né? Então, por isso, assim, a minha parte, enquanto assessoria de seguros, é instrumentalizar o meu cliente, né? Está aqui a sua pólice, está aqui as condições gerais. Geralmente, eu até mostro as condições gerais antes de fechar o seguro. Porque, por exemplo, você tem lá seu condomínio, Valmor, aí você me pede a cotação da renovação e eu te mando cotação de 3 seguradoras distintas, certo? E num primeiro momento,
o seu corte, né, o seu ponto de escolha foi simplesmente o preço do seguro, o valor do prêmio. Ah, Natália, então eu vou ficar com a seguradora B porque ela apresentou o melhor orçamento. Tudo bem, amor, então vamos fazer o seguinte, ó, você contratou essa e essa cobertura. Segue aqui o documento das condições gerais da seguradora, onde está, especificando o que é exatamente cada uma dessas coberturas e quais são os riscos que o seguro não vai aceitar se acontecer alguma coisa. Exemplo, eu tenho uma cobertura de equipamentos, né? E aí eu tive um problema no meu sistema de climatização da piscina, que nunca é algo barato, né? E aí, então, eu preciso acionar a seguradora para verificar o que eu consigo fazer aqui. Tá, mas está lá nas questões lá de exclusão, que se não houver a manutenção adequada, por exemplo, né? Você não vai ter direito a essa cobertura, como a gente já tinha falado antes. Então, ou, por exemplo, queda de raio. Isso é muito comum, tá até aqui nas minhas anotações, para não deixar passar para falar para vocês. A queda de raio está dentro da cobertura básica de qualquer seguro condominial. Né? Contratou a cobertura básica, queda de raio está contida. Porém, é a queda de raio dentro do terreno do condomínio. Se eu tenho uma queda de raio, por exemplo, no terreno vizinho, e essa queda de raio no terreno vizinho, ela gera uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica queima todos os meus equipamentos do condomínio, a cobertura que vai me dar direito à indenização é a de danos elétricos, não é a cobertura básica. E por que eu acho muito importante a gente frisar isso? Porque geralmente a cobertura básica é uma cobertura de milhões, né? Como é que a gente chega no preço dessa cobertura básica? A área construída do terreno do condomínio, né? Multiplicada pelo valor de construção daquela região. Né? Então, existe o índice de construção civil, cada região tem a sua, a gente faz mais ou menos essa continha para chegar aí no valor da cobertura básica. Então, vamos supor que eu tenho uma cobertura básica de 5 milhões de reais. E eu tenho uma cobertura de danos elétricos de 20 mil. E aí caiu um raio no terreno ao lado do meu condomínio e queimou toda a minha central de câmeras, queimou meus equipamentos de portaria eletrônica, queimou equipamento da piscina, enfim, o estrago foi geral. Por exemplo, os elevadores, né, que nem você trouxe a placa dos elevadores. Eu vou acionar o seguro, tá tudo bem. Não, porque você tem lá 20 mil reais para dar conta disso tudo. Então, você vai ter que escolher, na verdade, o que você vai repor pelo seguro e o que você vai tirar do bolso do condomínio, né? Sendo que, se tivesse claro isso antes da contratação do seguro, então o que a gente costuma fazer? Você chegou para a gente fazer a cotação do seguro do seu condomínio. Eu vou te perguntar tudo que tem no seu condomínio. Né? Se você está em São Paulo, ou Grande São Paulo, eu vou te visitar. Isso é muito importante. Para que a gente consiga precificar de forma adequada. Né? E para que num evento como esse, você tenha lá uma cobertura de, chutando alto, claro, 100 mil reais de danos elétricos, se você precisar de 100 mil reais para danos elétricos. Né? Então, isso é muito importante. Esse tipo de esclarecimento, esse tipo de detalhe, são coisas que acabam passando no dia a dia. E precisa se atentar mesmo, né? E eu não sei se continua igual. E normalmente quando você muda o valor da cobertura, o impacto não é tão grande no valor da contratação, né? Isso, depende muito da relevância daquela cobertura. Então, por exemplo, geralmente quando você pega apólices condominiais, geralmente, por exemplo, a precificação da cobertura de danos elétricos é maior do que da cobertura básica. Por quê? É mais fácil você ter uma descarga elétrica em São Paulo, por exemplo, um raio, né? Cai milhares. Ou problemas com a Enel, por exemplo, do que pegar fogo no seu condomínio inteiro. Do que cair um avião no seu condomínio. Claro que esse ano as coisas estão meio diferentes do geral, né? Mas a seguradora, ela leva muito em conta isso na hora da precificação. As coberturas que são mais acionadas, geralmente elas têm uma taxa mais elevada do que aquelas
não tão acionadas, mesmo que essas não tão acionadas tenham um valor de indenização muito maior, né? Então vai muito mesmo de caso para caso. Você falou sobre avaliação, né? E você comentou numa parte da tua fala o quanto a manutenção do condomínio é importante para isso. Sim, é isso mesmo, né? Então, assim, existem aquelas manutenções que são obrigatórias por lei para a segurança, né, de condôminos, de funcionários, né? E também existem manutenções que não são obrigatórias por lei, porém, na ausência da manutenção preventiva, você coloca aquele equipamento, né, ou aquele bem do condomínio numa situação de deteriorização precoce, né? E aí, qualquer questão de mau uso ou de ausência de manutenção preventiva, havendo a necessidade de cobertura pelo seguro, ela pode ser sim negada ou ela pode ser indenizada parcialmente de acordo com a avaliação da seguradora, né? Então, geralmente é encaminhado um perito, né, ou um auditor técnico da seguradora, e aí, mediante o parecer desse profissional, a seguradora define esses três caminhos. Ou ela indeniza 100%, porque o condomínio fez a parte dele e realmente foi algo acidental, ou realmente foi algo inevitável, né? Ou ela indeniza parcialmente, porque de repente parte dos equipamentos estavam com a manutenção em dia, outra parte não, né? Ou ela simplesmente nega a indenização por completo, porque ela entende que ali houve uma imperícia, houve uma negligência por parte do condomínio e da sua Aí tem administração. uma situação que essa inspeção é feita após a contratação. É no momento do uso, né? No momento que você vai solicitar a cobertura que vai ter essa fiscalização, né? São dois momentos de visita técnica da seguradora. A primeira delas é quando a gente... de novo, vamos lá, você cotou um seguro comigo e você falou assim para mim, Natália, olha, vou fechar aqui com a Tóquio Marine. A gente começa agora o processo interno aqui na nossa assessoria, né? Então a gente encaminha para o nosso time falando, olha, o condomínio X escolheu essa cotação aqui para seguir. E a gente faz a transmissão, a gente fala, dessa cotação para a seguradora, que nada mais é do que avisar, Tóquio Marine, olha, o condomínio tal quer ser seu cliente, né? Para isso, ele escolheu essas coberturas, esse valor aqui de cobertura básica, e está aqui todos os dados do condomínio. O que a Tóquio vai fazer? Vai agendar uma vistoria prévia. A partir do momento que a gente encaminha a proposta para a Tóquio Marine, o condomínio já está assegurado provisoriamente. Enquanto a Tóquio Marine não falar não quero ou quero, o condomínio está assegurado por lei, por regulação da SUSEP, que é o órgão que regulamenta aí o mercado de seguros no Brasil, né? A Tóquio, então, agenda essa visita que ela precisa ser acompanhada por um responsável do condomínio, que pode ser o síndico, pode ser o subsíndico, alguém do corpo diretivo ou o zelador, né? E aí, essa visita serve para quê? Para avaliar todos os documentos obrigatórios desse condomínio, justamente verificar se o condomínio faz as manutenções preventivas, pelo menos obrigatórias, né? Também serve para vistoriar literalmente o condomínio enquanto espaço físico. Então, exemplo, a Tóquio foi lá no teu condomínio e ela verificou que na área comum do condomínio tem uma rachadura muito grande, com risco de queda, inclusive, né? Então, ela pode, por exemplo, ao final dessa vistoria, emitir um laudo falando assim, olha, nós verificamos que existe uma rachadura em tal área do condomínio, então, qualquer evento que esteja relacionado a esta rachadura não será coberto pelo seguro. O que eu quero dizer com isso? O seu João, de 90 anos de idade, foi fazer a caminhada dele no sol pela manhã. Tropeçou na tal da rachadura, caiu e quebrou o fêmur. Precisou ir para o hospital, precisou fazer cirurgia, gastos com fisioterapia. Hein? Amor? Oi? Também você Tá me vai ouvindo? quebrar o fêmur, né? Duro isso, né? Imagina o prejuízo do condomínio, gente. Um exemplo. Então, exatamente. Então, ele teve uma série de gastos. A família do seu João processou o condomínio, né? Pedindo danos materiais, danos corporais e danos morais, porque, né?
A situação foi grave. Aí o síndico pensa assim, não, tô tranquilo. A minha pólice tem responsabilidade civil de condomínio, no valor de R$ 200.000. A família está pedindo 70? Tô tranquilo. Só que aí, quando ele aciona a seguradora a Tóquio vai falar assim para ele, então lembra, síndico, quando eu aceitei o seu condomínio, eu falei para você que qualquer coisa que acontecesse referente a essa rachadura não teria cobertura. Boa sorte com a sua indenização, né? Então, isso é muito importante, porque entra como qualquer defeito pré-existente no condomínio, aquela seguradora que assumiu o condomínio, ela não vai se responsabilizar. Por isso também é feita a vistoria. Outra coisa também que é avaliada na vistoria, falha de construção. Então, no meu próprio condomínio, por exemplo, né, toda vez que chove, alaga a brinquedoteca, a ponto de estragar tudo que tinha lá dentro. Quando foi acionado o seguro, o que o seguro falou? Isso aqui é vício de construção, foi erro de projeto, não tem o que fazer. Né? Então, vá tratar com a construtora. Né? Então, tudo isso precisa estar muito claro. Por isso que eu acho assim, que é muito importante que, por mais que o dia a dia seja muito corrido e enlouquecedor, e não é fácil lidar com morador e com prestação de serviço e tudo mais, eu acho fundamental que o síndico tire que seja 2 horas para fazer uma reunião com o seu corretor de seguros ou com o seu assessor de seguros, para que ele tenha a possibilidade de ter acesso a essas informações, né? Porque conversas no WhatsApp são rasas, né? E hoje em dia está tudo muito rápido, tem que ser tudo com muita pressa e as pessoas não têm mais tempo para conversar, né? Mas o quanto é importante que o síndico tenha total ciência que ele responde civilmente e criminalmente por isso. Ah, contratei seguro, fiz minha parte. Não. A lei fala que se o síndico contratar um seguro com coberturas insuficientes em caso de um sinistro, ele responde do mesmo jeito. Então não é só contratar o seguro que eu fiz minha parte. É contratar um seguro que esteja bem dimensionado para que, se meu condomínio sumir do mapa, eu consiga fazer ele reaparecer. É isso, né? Você vê como é sofisticado, né? A gente fala do síndico contratar um seguro mais barato. O que acontece normalmente? Essa decisão sai da mão do síndico. A gente vai fazer um trabalho sobre se falar de seguro de mais longo prazo, que você vai ajudar a gente. O síndico tem um problema maior do que o meu, que o seu, Natália. A gente vai lá explicar para o síndico o que é, etc, etc, etc. E aí, ele tem que conseguir demover, comover, persuadir todo mundo na Assembleia. Então, de novo, gente, o papo aqui que é muito corriqueiro. Ajude o seu síndico a te ajudar. Vá às assembleias, participe, tenha paciência de ver o que ele está falando, porque a gente sabe que a Assembleia é muito chato. Eu faço Assembleia há muitos anos, é uma coisa chata, sim, mas é muito importante, porque é para o bem de todo mundo. Estamos protegendo, sim, porque ele é fiador do condomínio? Sim. Mas a questão é protegermos. Tá todo mundo protegido, é não ter surpresa. Isso. Deixa eu aproveitar o teu gancho que você falou aí do problema de estrutura. E aí, família, tem um outro problema sério. Você tem lá um problema construtivo, você tem uma dilatação de laje que gera como consequência muito mais do que a infiltração, porque isso pode ter um aumento da estrutura do prédio. E aí, aumentou o problema do síndico. Se não foi fácil ele convencer que todo mundo acertasse o seguro correto, agora ele vai ter que contratar uma empresa de impermeabilização, que é uma coisa que eu já mexi, sei que os preços oscilam muito por causa de material, né? Tipos de materiais. E aí temos outro problema. E o seguro dessa obra? Porque temos um problema eminente. A gente está vulnerável. Eu, se fosse
síndico, a primeira coisa que eu faria é eu abrir a mão do cargo, né? Falar, bom, vai ter uma obra, tô fora do cargo. Meu cargo está à disposição, mas nem sempre dá. O que tem que fazer, Natália? Eu até separei também um item que bom que você já tocou nele, que é justamente sobre isso. A primeira coisa é, vou ter uma obra estrutural no meu condomínio, né? Seja por um reparo muito importante como esse, seja por ampliação da área comum, enfim, qualquer tipo de obra no condomínio, em primeiro lugar, fale para o seu corretor ou para o seu assessor de seguro, porque ele precisa comunicar a seguradora. Por quê? Porque aumenta o risco de um sinistro. Aumenta o risco de um acidente com um funcionário, aumenta o risco de danificar algum equipamento, aumenta o risco de questões elétricas por conta de instalação elétrica, aumenta o risco, né? E aí, a depender do tamanho dessa obra, você fez a obra e teve um dano elétrico importante, você vai acionar a seguradora. A seguradora fala assim, não vou pagar, não estou sabendo que está fazendo obra no seu condomínio. Eu segurei um condomínio no tamanho de 500 metros quadrados, só para a gente chutar, né? Se você está ampliando para 550 metros quadrados, você tinha que me falar, porque eu tenho que precificar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguro de obra, né? Então, assim, é importantíssimo a gente pensar o quanto que a gente se protege de obras, né? O quanto que a gente avalia os prestadores de serviços que a gente contrata, né? E o quanto a gente literalmente está seguro com isso. Então, existe um seguro de responsabilidade civil, que é o seguro de obras, né? Que esse seguro ele indeniza caso a obra seja abandonada pela empresa, caso ocorra um erro de execução na obra e você tenha que começar a obra do começo, tudo novamente. Começar do começo é ótimo, desculpa, né? Fui repetitiva. Começar a obra Reforça novamente, né? porque é doído, né? Começar de novo é doído. Desculpa. E aí, então, esse seguro de obra, ele é muito importante porque ele também mostra uma maturidade da administração do condomínio, né? Além disso, ele geralmente tem um valor muito acessível. Um seguro de obra, ele não costuma ser um seguro de taxa elevada, né? Então, o custo-benefício dele é muito bacana. Ah, Natália, mas eu não quero ter mais esse custo para o meu condomínio. Perfeitamente. Então, na hora de você escolher uma empresa para prestar um serviço para essa reforma, ou para essa construção, ou para essa adequação, exija que essa empresa te apresente uma pólice de seguro de obra ou de garantia de contrato, né? E, de novo, você estará muito bem respaldado, tanto em relação ao seu seguro condominial, porque aí você vai virar, você avisou que fez a obra, deu problema, né? E você ainda tem uma pólice de seguro de obra para te respaldar. Então, tudo isso vai te amadurecer e vai te norteando enquanto gestão. Acho que Deixa eu isso é muito importante. aproveitar e tirar uma dúvida minha. Eu estou com um caso de uma obra que está em processo de orçamento, de projeto básico, e eu citei a inclusão do seguro. Sim. E o condomínio quer fazer um seguro também. Como é que fica? Um sobrepõe o outro? Antes de você dizer, Aí. deixa eu só apoio aqui para Milenar Tapetes, para Fabiano Brown, Tiago Rodrigues, advogado, administradora Zenite e a nossa Gisele Dourado, nossa produtora. Seja muito bem-vinda, Gisele. Como é que fica aí? Pode fazer o fornecedor um seguro e a empresa outro? E o condomínio outro? Tá. Então, aí a gente entra numa questão que é chama concorrência de apólices, né? Que é a existência de mais de uma apólice para o mesmo bem segurado, né? Seja um patrimônio, seja um serviço prestado. Via de regra, a primeira coisa que a gente tem que se certificar é que uma seguradora saiba da existência da outra, né? Isso é importante, porque tem seguradora que não aceita. E uma vez uma seguradora não aceitando que outra seguradora também tenha uma apólice para aquele mesmo risco, havendo um sinistro, ela pode se negar a indenizar. Então, esse é um primeiro ponto. Vamos supor que a seguradora A sabe
da seguradora B, né? E ocorreu um sinistro envolvendo aí o que foi segurado, e aí o síndico vai acionar pelo condomínio e o prestador de serviço vai acionar pela empresa dele. O que vai acontecer é que essas duas seguradoras vão se conversar na regulação desse sinistro, né? Para entender qual é a parte que cabe a cada uma delas na indenização. Mas, voltando, o primeiro passo é sempre comunicar à seguradora A que você também quer fazer uma segunda apólice com a seguradora B. Bom, isso é o primeiro passo. Deixa eu te pôr mais tempero na coisa. Por que está acontecendo isso? Porque eu quero cobrir algumas coisas e eles querem cobrir outras. Claro, sobre a mesma obra, sobre o mesmo escopo, sobre o mesmo projeto básico, eu tenho, por exemplo, as minhas coberturas de funcionários, etc, etc. As coberturas sobre isso, alguém que invadiu a área, que se machucou, etc. Então, ele tem lá a de lucros cessantes, eu tenho carro. Foi essa a situação. E aí eu achei interessante segura sobre o mesmo escopo, mas se eu não estou falando bobagem, sobre seguros distintos. É esse o termo? Sobre cobertura distintas, né? Porém, isso. Porém, existe um ponto em comum, que é o bem segurado. Então, geralmente, quando você fala de um seguro, vamos para o seguro alto, por exemplo. Eu sempre gosto de usar o seguro alto como exemplo, por ser o mais conhecido mesmo, geralmente, né? Então, o seguro alto você tem lá o valor do carro, que será pago em caso de sinistro, né? Tabela FIP. E abaixo disso, você tem danos a terceiros, danos corporais, danos materiais, e daí para diante é você que define o valor. E se você quer ou não, você pode fazer, por exemplo, um seguro de carro sem cobertura para terceiros. Ponto. Né? A mesma coisa para qualquer outro seguro. Então, o ponto em comum vai ser sempre o valor do bem segurado. E aqui se duplica. E aí, uma das principais regras, se não a principal do mercado de seguros é seguro não pode gerar lucro jamais. Seguro pode jamais. Gerar lucro. Jamais. Seguro é para restituição de perdas. Centavos por centavos. O segurado ele não pode receber um centavo a mais daquilo que ele perdeu. Né? Então, se a gente tem duas apólices com um ponto em comum, que é o bem segurado, por isso que a seguradora se fala. Porque senão, supondo que você segurou 50 mil reais aqui e 50 aqui, e você teve um prejuízo de 30 mil, você vai receber 100 mil reais, né? Então, você vai ter lucro. Isso não pode acontecer. Então, por mais que as coberturas sejam distintas, existe um ponto que é o principal, que é o bem segurado, que coincide nas duas. Se você estivesse na nossa assessoria, o que eu iria sugerir? Bom, é um único condomínio, prestador de um lado, condomínio do outro, né? Ambas as partes têm interesse em fazer a apólice, certo? Porém, o entendimento das coberturas necessárias são distintas. Eu ia sentar com vocês e falar assim, vamos fazer o seguinte, Valmor, quais são as coberturas que você entende que são necessárias? Essa. Síndico, quais são as coberturas que você pensa necessárias? Essa. Eu faria uma cotação, apresentaria para vocês, e na cotação sai o valor exato de cada cobertura. Então, vamos fechar essa apólice aqui. Valmor, você fica responsável pelo pagamento de valor X. Síndico, você fica responsável pelo pagamento de valor X. Cada um referente ao bloco das suas coberturas que você entendeu que eram viáveis. É claro que a gente faz isso através de um documento, né, onde a gente especifica exatamente o que cada um é responsável pelo pagamento e tal, mas aí a gente tem uma única pólice, com um bem segurável, com uma única valor de indenização e com as coberturas que cada lado desse jogo, né, entende que são necessárias para dar sequência nessa obra, nessa instalação ou nessa contratação desse serviço. Que ótimo, porque além de tudo, para ter, gente, como é importante falar com o especialista. O condomínio quer fazer a parte do seguro dele lá e está considerando que o seguro que ele tem hoje já cobre. Então temos mais detalhe.
Ele quer fazer sobre umas coisas, o fornecedor sobre outras, e ele está seguro que o contrato que ele tem lá cobre a metade disso. Bom, a gente precisaria fazer uma consultoria e não uma live. Mas comentando aqui a importância da gente ter um especialista que a gente confie, porque no dia a dia, né, Natália, as coisas são, como é que dizia aquele rapaz famoso, há mais coisas entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia, né? E é isso aí, gente. Seguro é uma dessas coisas, que engloba tudo, separa tudo, que todo mundo tem um pedaço, porque é comum a gente no condomínio achar que está segurado e não está. Uma outra coisa muito, viu, Natália? O cara renovar o seguro e não ter nem vistoria. É, exato. Na verdade, assim, hoje é mais raro acontecer. Pode acontecer se, por exemplo, é um condomínio que está há 10 anos na mesma seguradora, por exemplo, né? E aí não tem histórico de sinistro, é um condomínio relativamente pequeno, pode acontecer. Mas, olha, vou te falar, por exemplo, em 2024, nós não fechamos nenhum seguro condominial sem vistoria. Todos receberam vistoria. Todos, todos. Aqueles que já eram clientes da seguradora, por exemplo, pelo menos a parte de documentação atualizada foi avaliada, sabe? Todos receberam vistoria. E acho que um ponto importante para a gente falar também lá do comecinho, né, é que não sei se é do conhecimento de todos, e aí com a grande expansão do mercado imobiliário, principalmente, né, São Paulo, a gente vê subindo prédios, esquina assim, outra também, né, a partir do momento que é concedido o habite, o condomínio tem 120 dias para apresentar uma apólice de seguros. E essa é uma informação muito importante, né? Porque senão o condomínio já começa a história de vida dele irregular. E aí você pensa que 120 dias é muita coisa, não é? Ainda mais no processo de implantação de condomínio, que a gente sabe tanto de volume de coisas que gera, depende, né? Então essa informação. porque aí você tem todo um problema de documentação junto à construtora também, que é mais um agravante, né? Exatamente. Então, são 120 dias para ter, né, uma assembleia de constituição desse condomínio com ata registrada, né, síndico contratado ou síndico eleito, se ele for orgânico, né. Também, claro que a efetivação do CNPJ já é anterior a isso. E aí, aquisição de equipamentos que por acaso não veio pela seguradora, enfim, né? Então existe um mundo aí de coisas a serem providenciadas dentro de 120 dias para que no dia 121, né, o condomínio esteja com a sua pólice de seguro em mãos. Então essa é uma informação que eu sempre levo nos espaços assim onde eu posso, porque sempre acontece de um síndico estar com um condomínio em implantação e ele precisa ficar atento ao calendário quando a questão a contratação do seguro do condomínio. Família, esse é um tema que nós vamos fazer uma outra live falando de documentação. Ela foi para o mais grave, que é um condomínio novo, que precisa montar a Constituição, se estabelecer, etc, etc. Mas vocês não devem estar acostumados, ou se estão, já sabem, a quantidade de documentação que você tem que ter para o seu condomínio estar em ordem. Cada estado, cada município é de um jeito. E tudo isso, cada norma tem um perfil. É outro assunto muito relevante, para ficar claro para vocês que seguro é uma coisa realmente relevante, importante. Porque problema acontece sempre, né? A gente está sujeito aos problemas que são imprevisíveis. Cabe a gente tentar prever o máximo possível. Na minha opinião, cabe a gente ter um especialista por perto que tenha mais condição de prever o que a gente considera, a gente profano, considera improvável. Natália,
Estamos chegando no fim. O que mais você quer falar? Já Ah, fica essa bom, sessão da gente criar uma outra live só para falar de documentação. muito bom, vamos lá, bora lá. Acho que também uma dica bastante importante, né, quando você comentou lá atrás de quanto é complicado o síndico bancar na assembleia, né, possíveis mudanças na pólice, porque pode ter encarecido a pólice, né, quanto é difícil o morador entender, ou até mesmo o próprio conselho, né, entender todas essas mudanças. E aí eu trago aqui uma reflexão, né? Convide o seu corretor ou o seu assessor de seguros para que ele vá na Tem que ser. assembleia. Porque eu costumo dizer que assim, que do meu negócio, quem tem que entender sou eu. Do seu negócio, quem entende é você. Né? Então, assim, por isso que a gente bate muito na tecla de assessoria para o síndico, assessoria para o condomínio, né? Porque se eu precisar ir numa assembleia para falar, gente, olha, é esse ponto aqui, essa cobertura é isso, vocês têm o valor X de equipamento, então a gente teve que mudar para cá, tal, a gente vai fazer, né? Já aconteceu de eu participar de assembleia, de eu levar, porém a gente teve que aumentar muito o valor de danos elétricos, e danos elétricos é a cobertura mais cara do seguro. Por quê? Porque ela é a mais acionada, né? E aí eu levei para a Assembleia, por exemplo, taxa de queda de raio na cidade de São Paulo, a proporção de abertura de chamados na Enel, né, por questão de queima de elétrons e tudo mais. Então, assim, são coisas que quem é obrigado a falar para o condômino não é o síndico. Né? O síndico ele é a pessoa responsável pela contratação e pela legalização daquele condomínio, mas ele não tem que, ele não escreveu a Bíblia, né? Então, eu acho que é muito importante assim, solicitar apoio a quem é devido, né? E não é favor, é prestação de serviço. A assessoria de seguros ou a corretagem de seguros para quem ainda faz no modelo antigo, que é o modelo, né? Vamos renovar e vamos lá, né? Que está caindo por terra cada vez mais, é obrigação, né? Quando a gente começou o debate, tanto eu como o Marcelo estamos há muitos anos na área de condomínio, e um dia eu fazendo uma palestra, eu comentei para um grupo que eram de empresas que queriam vender para o condomínio. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi dizer, quem é o comprador? Todo mundo, o síndico, o síndico, o síndico. Falei, então, gente, o síndico não é comprador. O síndico é vendedor. Porque você vai expor para ele, tenha o cuidado de deixar isso didaticamente bem postado, porque ele vai levar para frente e ele terá os leões para domesticar. E aí a gente foi e criou a plataforma. Você vai sentir toda vez que você vê uma live do Debate Síndico. O foco da gente é esse: o como a gente ajuda o síndico a ajudar a gente. Porque ele precisa ter isso. Gente, dica de ouro, anota aí. Mais ou menos a Natália está se predispondo a treinar vocês para fazer a venda, viu? Fosse vocês, eu não perdi. Muito importante isso aí. É isso. E eu deixo aqui, a gente costuma fazer isso, já é uma prática nossa, uma mentoria mesmo, né? Então, se tiver alguém com interesse, por exemplo, Natália, você pode dar uma olhadinha se a minha pólice atual está adequada? Bora lá, a gente marca um horário, ou presencial, ou online, e a gente senta e vai discutir isso. E eu sei que eu tenho que estar também terminando, mas tem uma informação que eu não queria deixar de dar. Claro, fica à vontade. Eu acho que é muito importante a gente ter a ideia de que escolher o seguro, né? Enviamos a proposta para a seguradora tem 15 dias para se manifestar. E aí a obrigação de acompanhar esse prazo é do corretor de seguros ou do assessor de seguros, tá? Para se manifestar no sentido de agendamento da vistoria, né? Aprovação ou a não aprovação, a reprovação daquele condomínio para aquela seguradora. Caso ela não se manifeste em 15 dias, ela é obrigada, por lei, a aceitar o condomínio. Ponto. Tá? Se ela negar o condomínio, ela também é obrigada, por lei, a dar mais 48 horas de cobertura provisória para que aquele síndico
síndico tenha tempo hábil de buscar novas cotações e enviar uma nova proposta para outra seguradora. E para a gente finalizar, uma informação que também geralmente o pessoal não conhece é que houve o sinistro, informamos a seguradora solicita uma série de informações, de documentos, imagens, enfim, né? A seguradora tem 30 dias para fazer a indenização do sinistro, mas são 30 dias a partir da entrega de todos os documentos solicitados pela seguradora, não são 30 dias a partir da data do sinistro. Então, quanto antes a gente entrega os documentos, quanto antes a gente entrega as informações, e quanto maior a qualidade disso, mais rápido o condomínio é indenizado. Caso a seguradora ultrapasse esse prazo de lei, ela tem que pagar depois a indenização com juros de mora e correção monetária. Olha, gente, aqui no que eu falei, vale uma outra live, haverá uma outra live só para falar de documentação. Júlio Sogiano, seja muito bem-vindo. Abras Conte, muito bem-vindo. Araújo, muito bem-vindo. E uma coisa muito importante, falei do Marcelo Braga, ele apareceu. Olha a foto dele, Natália. Se ele tá... Agora ele fala pelo Brasil inteiro. Isso deve ser uma foto do Nordeste, que ele foi fazer um treinamento no Nordeste. Ele foi quando a gente começou a fazer essa plataforma voltada a síndico. Quero agradecer o Cartolano e o No Poder 1. Só que vocês entraram muito tarde, gente. Mas essa live fica no Instagram, ela vai para o YouTube, terão os cortes em TikTok, Instagram, etc. e tal. E um resumo no nosso blog. Natália, falando no Marcelo, o Marcelo instituiu uma coisa que a gente não deixa de fazer, só que eu estou sem a peça aqui, eu vou ter que fazer simbolicamente para você. A gente, ao final de cada live, apresenta para os parceiros, para a família, que agora você faz parte da família, a lâmpada de Aladim. E pede para que você faça 3 pedidos para o Aladim, falando referentes seguros e condomínios. 3 pedidos? Acho que o meu primeiro pedido é conscientização, tanto do síndico quanto todos os moradores, da sociedade como um todo, em relação à necessidade de prevenção e em relação à necessidade de adequação, né, da vida em condomínio. Meu segundo pedido é... Ai, que difícil. Mas acho que é harmonia nas relações, sabe? Né? A gente vê tanta intolerância, né? E o quanto é importante. Acho que o seguro passa por isso, né? O ambiente seguro passa por isso. Pela harmonia nas relações, pelo respeito mútuo, né? Pelo respeito à diversidade e à comunidade. E o meu terceiro pedido... é que o nosso projeto de condomínio seguro ganhe um espaço enorme aí, que a gente consiga ajudar a transformar o mercado. Eu desconfio com a disposição que você tem. Dentro da nossa família, teu negócio vai crescer muito. Porque quem tem no debate síndico está com essa visão de como ajudar o condomínio. Por que disso? O condomínio ainda é um segmento de mercado que está se adequando, que está se adaptando, que precisa moralizar. E hoje a gente tem bastante síndico profissional, mas ainda é pouco. A gente não chegou a 20% dos condomínios com síndico profissional. Mas o nosso argumento aqui não é só para o síndico, é para os conselheiros, para os moradores. Você que está em condomínio, que é do conselho, que não quer ser síndico, mais cedo ou mais tarde terá um síndico profissional no teu prédio. Posso dar um palpite? Comece a se informar mais, porque onde você mora é um patrimônio seu. Cuide bem do patrimônio. Certo? Bom, e falei aqui do Marcelo, falei que ele está no heliponto. Está muito melhor do que eu esperava. Né? Ele está no heliponto tirando fotos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Gente, quinta-feira, 18h30, @debate síndico.
Acabamos agora a live 248. Semana que vem, 249. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo à família, vamos falar mais e fica na sua pauta da gente fazer uma sobre documentação. Ok? Combinado. Até então. Tchau. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.